Olhe para esse problema, para essa luta, para essa situação que te incomoda e diga para ela nessa manhã: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Davi olhou para o gigante e disse: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele é Deus Criador, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, louvor. E a nossa fé nos leva a dizer, como Davi disse a Golias: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor. Tu és santo, não há Deus tão grande como nosso Deus. É Deus Criador, sua palavra criou os céus, criou a terra. Vai criando o Senhor agora. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Levante a sua mão e adore o Senhor. Para o seu louvor, nós te louvamos, Senhor. Para o seu, para o seu louvor. Tem mais de novo para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou o céu e a terra, Ele criou as estrelas, criou a mim e a você, para o seu louvor.
aleluias. Tudo Ele criou para o seu louvor. Abra a sua Bíblia no Salmo 119 da Palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ler o Salmo todo. Não falou 119, a gente chega até a arrepiar, né? E é longo, mas não é o Salmo todo não. Nós vamos ler o versículo de número 10, Salmo 119, versículo 10 deste Salmo. Salmo 119, versículo 10, diz assim: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, eles são puros, eles iluminam a nossa vida, né? E que a gente sempre tenha esse zelo de preservar o nosso coração na verdade dos mandamentos do Senhor. O que o Senhor nos pede não é pesado, né? A gente tem aprendido isso ao longo desse 1 ano e 5 meses, que não é pesado a gente tirar um tempo para orar, tirar um tempo para ouvir, refletir, estudar e seguir os mandamentos do Senhor para a nossa vida. Esse meu guia devocional que eu estou lendo, e é um guia de 365 doses bíblicas diárias, eu ganhei no dia do pastor, né, do bispo, pastor. Costumo dizer que nem todo pastor é bispo, mas todo bispo tem que ser pastor, né? Se for aí não dá certo. Ou pastora, né? Porque nós temos bispo também. E nesse guia diz assim: hoje vemos muitas pessoas seguindo líderes, gurus e mestres, mas elas esquecem fatalmente que na Bíblia temos uma orientação precisa para a salvação. A palavra de Deus nos informa que Cristo é a cabeça da igreja, a pedra angular, e somente a Ele devemos seguir. É impossível sermos edificados se o nosso alicerce não for Jesus. Repita: é impossível sermos edificados se o nosso alicerce não for Jesus. Qual é a qualidade do seu alicerce espiritual? Aqui uma pergunta, né? Qual é a qualidade do nosso alicerce espiritual? E vem a resposta: se for Cristo, o seu alicerce certamente é da melhor qualidade, sustentado pela palavra eterna. Então, não pare por aí, continue fazendo todos os dias a manutenção. Para fazer a manutenção desse alicerce, é necessário 3 coisas. Como que nós fazemos a manutenção? Em oração, meditando na palavra e frutificando. Em oração, ministrando na palavra e frutificando. E na pequena oração desse devocional está escrito o seguinte: ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é o meu alicerce todos os dias. Que a palavra de Deus ela possa ser a nossa única regra de fé e de prática, e que nós possamos, né,
ter zelo por esta palavra, como era a comunidade dos bereanos. Hoje a gente vive num mundo muito fragilizado pela tecnologia, por tantas coisas, pelas facilidades. E nós temos que ter cuidado para que nós não possamos também embarcar na primeira onda que a gente vê, perder a essência, né? A essência que é a palavra de Deus. Mas que nós possamos, como diz um louvor, voltar ao primeiro amor, a essência de tudo, que é Jesus, a nossa essência. Que Ele possa ser edificado na nossa vida, que a oração ela possa ser a manutenção desse alicerce. E nós, o que queremos é o quê? É ter, não 2 dias de jejum e oração dos santos, mas um mover de oração, que faz parte da nossa vida, da nossa história, do nosso ministério, seja aqui na Escola de Missões, os 2 primeiros dias do novo mês que Deus tem nos dado, seja um mover distrital, como alguns distritos já têm feito o jejum dos santos, e sobretudo local, para que essa prática de jejuar e orar, ela chegue a cada um de nós, a fim de que a gente veja que é a única forma de nós mantermos esse alicerce que é Jesus na nossa vida, esse fundamento, né? Edificando o nosso lar, edificando a nossa vida, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela não é banco, ela não é parede, ela não é terreno, ela não é estrutura. Isso tudo vai ficar por aí, né? A gente sabe quantas confusões isso tem gerado na nossa vida, na nossa caminhada, como pastor, na função episcopal. Quantas vezes eu vi irmãos brigando por estrutura, brigando por parede, brigando por banco. E hoje a gente às vezes fica brigando por essas coisas também, né? Brigando porque a igreja tem banco, a igreja tem cadeira, a igreja tem altar branco, tem altar preto, tem altar azul, tem altar amarelo, brigando por bobagem que não leva a nada, né? Enquanto que nós esquecemos de preservar a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na palavra, para que a gente possa frutificar. Ninguém é igual a ninguém. Então, a minha experiência ela é boa para mim, mas ela pode não ser boa para você. Mas Jesus é bom para mim, é bom para você, né? Então, quando a gente centraliza a nossa vida na palavra, a gente deixa de ficar resmungando, ou reclamando, ou observando isso, aquilo. O que importa é se o negócio está funcionando, é se a gente está frutificando em nome de Jesus, é se a palavra de Deus está permanecendo. Ela é a essência. Nós não podemos mudar a palavra de Deus, como infelizmente aconteceu na igreja norte-americana, para achar que assim a gente vai ganhar as pessoas. Vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja norte-americana daqui para frente. Não precisa ser entendido essa minha palavra como uma palavra profética, porque não é. É óbvio, é natural que a igreja sem Jesus não cresce. O que aconteceu com o metodismo na Inglaterra? Acabando, né? A única resistência ainda é os africanos que existem, que fazem cultos maravilhosos. Então, quando a igreja tira a essência, que é Jesus, do seu culto, do seu louvor, da sua liturgia, ela vai virando tudo. Um show, um espetáculo, mas ela deixa de ser igreja de Jesus, né? Porque Jesus é que é a cabeça. Quando nós seguimos líderes, e esses líderes caem, nós caímos juntamente com eles. Quando nós temos um guru,
e esse muro cai, nós caímos com ele. Quando nós temos os nossos mentores, mestres, e achamos que isso é o máximo, quando esses mestres, mentores passarem, tudo passa. Um dia eu estava conversando com o pastor Bruno, meu assessor, e falando para ele: a igreja metodista existe há anos e anos. O dia que eu morrer no colégio episcopal, se eu morrer em exercício, elege um novo bispo ou bispo e a igreja continua. Se uma igreja perde seu pastor ou a sua pastora, como aconteceu agora em Suruí, se nomeia um novo pastor ou uma nova pastora e a igreja continua. Mas o dia que na igreja A, B ou C o líder morrer, ela acaba. É verdade. Porque é uma igreja personalista. Então a nossa igreja, ela não é personalista, ela vive em função de Jesus. É lógico que nós temos ministérios personalistas. Quando sai às vezes um pastor de uma igreja e entra um outro, aquela igreja geralmente começa a decrescer logo de início, ou às vezes até tem uma queda. Porque infelizmente há pastores personalistas, pastores e pastoras que fazem ministérios para si e não apontam que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Ministérios personalistas, né, quando se tira aquele pastor ou aquela pastora, aquela comunidade de fé, ela não caminha mais, porque ela não foi, na verdade, discipulada como deveria ser. Ela não tem maturidade espiritual. Por não ter maturidade espiritual, por ser infantil espiritualmente, ela começa a novamente a enfrentar problemas e dificuldades. A gente nota isso muito quando faz as nomeações. Quanto mais a igreja reclama que o pastor ou a pastora saiu, eu não tenho dúvida nenhuma que o ministério é muito personalista. Foi feito muito para ele. E aí aquela igreja entra em crise. Eu não tenho dúvida que a igreja estava seguindo muito mais aquele pastor do que o Jesus, que é o Senhor e que é o bom pastor e que deu a vida pela sua igreja. Amém. Amém. Então nós precisamos fortalecer esse alicerce que é Jesus. Eu passo, você passa, nós passamos, mas a igreja do Senhor, ela permanece. Amém. Amém. Me lembro que certa feita, quando fui nomeado para uma determinada igreja, encontrei com um pastor no pátio do David. Naquela época o bispo fazia as nomeações no final do concílio e a gente se encontrava no pátio com as pessoas, né? Eu tive duas experiências interessantes. Uma delas, encontrei uma irmã chorando. Ela estava chorando demais. Aí eu disse: irmã, por que você está chorando tanto? Aquilo me chamou a atenção no pátio do David. Ela diz: eu estou chorando porque o bispo tirou o meu pastor. Eu gostava muito do meu pastor. Eu disse: quem é o seu pastor? Ela disse: o meu pastor é o pastor Jonas. Eu disse: puxa, irmã, você está chorando porque ele saiu, você deve gostar muito dele. Ela disse: eu gosto. Eu falei: eu gostaria que quando eu saísse de lá você chorasse também assim por mim, porque eu sou o seu novo pastor. Nossa. Foi Teresópolis, ela levou um espanto. Olha só o que o Espírito Santo faz, né? Botou de frente com ela, falei: eu gostaria. Quando eu saísse de lá, a senhora também chorasse assim por mim, porque eu vou ter esse mesmo zelo, esse mesmo amor, esse mesmo carinho. O pastor Jonas é o nome de Deus, né? Teve pela senhora, né? E uma outra experiência, essa com uma questão ética eu não vou dizer. Tinha sido nomeado para uma determinada igreja, eu encontrei com um determinado pastor e ele virou para mim e disse assim: você está perdido, você vai substituir fulano de tal, você está perdido. Eu não sei se ele falou aquilo da boca para fora, por inveja, mas o Espírito Santo, ele colocou uma palavra bem direta nos meus lábios e eu virei para ele e falei assim: meu querido, difícil e impossível é substituir Jesus. Fulano de tal é um homem como ele.
Então não há nenhum pastor ou pastora que seja insubstituível. Quem é insubstituível é Jesus. Porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pela igreja. Sinceramente, irmãos e irmãs, eu não tenho essa pretensão e muito menos essa intenção de dar minha vida para uma organização. Todo carinho cristão, né? Não tenho essa pretensão, não tenho essa condição, não sou Jesus e não quero substituir Jesus, porque Ele é insubstituível. Mas às vezes a gente depara com essas realidades, né? E se esquece de coisas que são importantes e essenciais para o metodista. Como você está preparando a sua igreja? Esse ano é ano de nomeação. Olha o recado aí, né? Como que você está preparando a sua comunidade de fé? Para que ela se revolte contra o bispo? Eu muitas vezes vi isso no ministério do bispo Paulo, e às vezes vejo isso hoje. Eu tenho um pouco de diferença, né? Eu geralmente não tenho muito medo não. Se alguém quiser me bater, bate. Vai fazer o quê? Eu vou apanhar, não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada não é porque eu não quero não, é porque eu tenho Jesus. Jesus é a minha base, né? Mas às vezes se o bispo for na igreja no dia seguinte que ele fez uma nomeação, ele apanha. Porque aquele pastor, aquela pastora joga aquela igreja contra o bispo. Como que se isso fosse um espírito cristão. Não ensina a comunidade de fé a entender que nós, né, temos um tempo. E se o nosso tempo passou, nós devemos glorificar a Deus e dizer como Paulo: combati o bom combate, larguei a direção da igreja, mas continuo na minha fé. Amém. Que comunidade você está formando? O que você está ensinando aos membros da sua igreja? É óbvio que um dia eles vão entrar em choque, porque você não é insubstituível. Olha para trás e vê quantos pastores e pastoras já passaram pela igreja que você está. Muitos deles hoje estão na glória. Isso pode também acontecer com você. Então não crie uma comunidade dependente de você, mas dependente de Jesus. A itinerância, ela é exatamente isso. O pastor, a pastora metodista tem a inteligência de saber, de ter a certeza absoluta que ele não é, ou que ela não é insubstituível. Portanto, ele fundamenta uma comunidade alicerçada em Jesus, na vida de oração, do discipulado, na meditação da palavra, na vida de frutificação, para que o dia que isso acontecer, ele tenha consciência que fez com que aquela comunidade entendesse, compreendesse e seguisse o bom pastor que é Jesus. A gente tem pastores surpreendentes, né? Eu tive um pastor, aqui eu estou muito pouco tempo, mas tive um pastor na quarta que era surpreendente. Ele foi para uma determinada igreja, a igreja tinha vários desafios de construção, ele edificou a igreja começou a crescer na vida de oração, na palavra, consequentemente veio os recursos, ele conseguiu construir a casa pastoral, melhorar a igreja começou a batizar, a crescer, e ele estava naquele pique, quando tudo está pronto, ele falei, agora ele vai decolar. Ele começou a decolar mesmo, mas ele de repente chega assim: bispo, eu queria uma outra oportunidade. Eu falei, mas pastor, você não está contente com tudo que está acontecendo lá? Não, acabou meu tempo. Era tudo que Deus tinha mandado fazer ali. Aí lá vai ele para outro lugar. Uma igreja que sonhava há 30 anos construir um templo, não conseguia. Comunidade difícil. Ele começa a edificar aquela igreja na palavra, na vida de oração, no discipulado. A igreja começa a se movimentar e de repente ele consegue tirar uma casa que tinha lá e retomar com um inquilino difícil que teve que entrar na justiça, e ele começa a resolver aqueles problemas. Ele constrói o templo, ele inaugura o templo, um templo maravilhoso, cheio de gente. E ele vira de novo para mim e diz: acabou o meu tempo. Rapaz, um
tem um ditado, né? E agora que chegou um tempo bom para você desfrutar, disse, não, mas aí eu já não vou entrar mais na minha área. Aí eu me lembrei de um evangelista que eu tive também, muito bom. Ele disse assim, bispo, eu sou evangelista, eu não sou pastor. Se eu tiver alguma igreja que não tem ninguém, é para lá que eu quero ir. E quando eu chegar lá e trabalhar, eu vou botar 30, 50, 100 pessoas. Quando passar de 100, por favor, pelo amor de Deus, me tira de lá. Porque eu não sou pastor. Aí agora sim, se eu coloco um pastor para doutrinar aquela igreja, né, para fazer parte da igreja, e me manda para outro lugar de novo assim, que não tem ninguém. Porque o meu ministério não é de pastoreio. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo problema. Eu não tenho paciência para ouvir as pessoas. O meu ministério é evangelizar, é ganhar vida para Jesus. Mas tem pastor que tem paciência para isso, né? Então só mandam para lá, senão. Então são ministérios específicos que Deus nos dá para edificar a sua igreja. Mas seja qual for a igreja, ela tem que ter sempre Jesus como base, né? Jesus tem que ser a base da igreja. Que igreja nós estamos edificando? É lógico, é óbvio, eu falei de itinerância. A itinerância é inteligente, ela não é burra, né? Mas que igreja nós estamos edificando? Uma igreja para nós, uma igreja que um dia vai passar, que um dia vai voltar a ter crise de novo, porque o nosso discipulado é personalista. A gente ensina as pessoas a nos amar, ou nós ensinamos as pessoas a amar Jesus? A gente ensina a pessoa a nos idolatrar. É verdade, o nosso ego, muitas vezes, sem a gente perceber, ele gosta dessas coisas. Ele gosta de afago, ele gosta, né, de bajulação. Mas isso tudo não edifica uma igreja fundamentada sobre a rocha que é Jesus. Ou a gente está querendo tomar o lugar de Jesus como Pedro. Se for necessário, Jesus, eu morro no teu lugar, né? Se for necessário, eu vou para a cruz. Mas quando a cruz vem, nem sempre a gente está preparado para enfrentá-la. Aí a gente começa a chorar. Isso não é para mim não, Jesus. Aí nessa hora Jesus é lembrado. Agora é tua cruz, né? Então vamos edificar uma igreja na palavra de Deus. Nós, metodistas, cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Vamos edificar e honrar a palavra de Deus. Deus te deu um ministério. Deus me deu um ministério. Deus nos deu um ministério para que nós possamos edificar a sua igreja na palavra de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, né? Nós um dia vamos ter a felicidade de olhar para trás e ver o fruto do nosso ministério, e que você, ao olhar para trás, possa dizer: puxa, eu fui pastor dessa igreja, olha como ela está forte. Fui pastor daquela, olha como que realmente valeu a pena os anos que eu passei ali. Como aquela igreja está, né, edificada na palavra. Como que aquele pastor, aquela pastora deu continuidade àquele projeto de Deus para aquela igreja. Ou o projeto é seu, ou ele vai acabar em novembro desse ano, não sei, né? Ou do ano que vem, ou no tempo de Deus, um dia ele vai acabar. Um dia o seu ministério, se você não sabe disso, vai acabar onde você está. Meu ministério vai acabar aqui na 7ª região. Meu ministério tem data de validade. O seu ministério também tem data de validade. Sabia disso? Mas o de Jesus não. Aleluia, glória a Deus. Jesus é eterno. Aleluia. Talvez a maior dificuldade para um pastor que está se aposentando, Olha aí, Pedro, é exatamente ver isso, né? Que a igreja vai muito bem sem ele, ela só não vai bem sem Jesus. E na verdade,
quando a gente se aposenta, não é o nosso ministério que acaba. É simplesmente a nomeação. Mas você vê o quanto que as pessoas ficam idolatrando uma nomeação e acham que uma nomeação é mais importante do que o chamado que o próprio Deus fez a ela. Então, quando eu me aposentar, meu ministério, ele não vai acabar, ele vai continuar. O que vai acabar é a minha posição, é o meu status, são os meus privilégios. Isso vai acabar, mas a minha responsabilidade não, porque eu também continuarei a ser um cristão, servo de Deus. Né? Eu continuarei a amar a minha igreja. A minha igreja, ela não é um emprego. Tem muitos que, ao perder a sua nomeação, ele acha que perdeu o seu emprego. Então a gente precisa criar uma mentalidade diferente. Nós estamos agora mentoreando os pastores há mais de 60 anos para isso, porque o próprio Stone disse, para que a gente crie uma mentalidade diferente. Né? Uma mentalidade que nós não vamos ter mais uma nomeação, mas nós temos um ministério e nós podemos fazer muitas coisas pela igreja. Hoje, a 7ª região ainda não tem condições para isso, mas um pastor aposentado ou uma pastora aposentada pode fazer mil e umas coisas. Até hoje, infelizmente, nunca vi nenhum que chegasse perto de mim para fazer isso, mas tem alguns que já estão até fazendo, né? Ô bispo, eu quero ir lá para o Maranhão, que eu vou abrir agora uma igreja lá, só preciso ficar tranquilo, que não precisa pagar subsídio nem nada não, porque eu tenho minha aposentadoria, só me apoiar com, sei lá, algum aluguel lá, para a gente abrir um trabalho, para a gente evangelizar, abrir uma célula, e nós vamos plantando igrejas para o reino de Deus. Só que hoje, o ministério virou algo personalista, algo muito personalista. Nós muitas vezes fazemos o ministério para nós, não fazemos o ministério para Jesus. Glória a Deus. Porque quando nós fazemos o ministério para Jesus, nós pensamos nas vidas que devem ser discipuladas, ganhas. Então, essa devocional nos fala essa verdade. Edifique a sua vida, não em cima de gurus, de líderes, de mestres meramente humanos, mas edifique a sua vida na palavra de Deus, em Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, a pedra angular. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Jesus é a cabeça da igreja. Não queira ter essa pretensão de ser a cabeça, né? Tem aquele filme do rapaz que queria ser Deus e de repente começa a acontecer tanta coisa, né? As pessoas começam a pedir oração, já começam dá uma confusão no mundo, né? É um filme bem egoísta, muito legal, faz a gente pensar nisso. É o Todo-Poderoso, isso mesmo. Então não seja o Todo-Poderoso, né? Ao contrário, a Bíblia sempre nos mostra que nós somos não Todo-Poderoso, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, mas que estamos sob a graça, a misericórdia do Deus que é o Todo-Poderoso, né? Então pense nisso. Que igreja eu estou edificando? Que igreja eu estou alicerçando? Aonde eu estou alicerçando? Que seja na vida de oração, na palavra, para que ela frutifique para a nossa alegria. A alegria nossa, mas para a glória de Deus. Que Deus não divide a sua glória comigo, muito menos com você ou com qualquer ser humano. A alegria nossa, a glória é de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor. Vamos levantar mais um clamor. Vamos estar orando novamente por pedidos de oração. Ontem nós fizemos isso no início, hoje vamos fazer de novo. Alguém aí que tem algum pedido de oração,
Nós temos o irmão Jacó aqui, vamos estar orando pela esposa do irmão Jacó. Vamos estar clamando por outros pedidos de oração de irmãos e irmãs que chegaram depois. Pode fazer aí o seu pedido de oração. A Sara, do pastor Osés Porto, que a pastor aposentado, o pessoal queria conhecer. A neta dele está com meningite internada no hospital lá no Rio. Já está no processo, né, de isolamento do vírus, bactérias, não sei. Sabe o nome dela? É Sara o nome dela. Ah, é Sara, ela é a Sara. Então vamos estar orando pela Sara, está com meningite, né? Clamando ao Senhor que Deus visite, que Deus tenha misericórdia. Outros pedidos de oração? Deus? Um aluno lá da nossa comunidade terapêutica estava em situação de rua no ano passado, e aí ele teve tuberculose, né? Aí fez toda a medicação, e agora ele está internado aí já há um mês. Ele está com edema pulmonar, os médicos estão até assim, né, vendo a possibilidade de um câncer, entendeu? Então, ele está numa situação bem difícil, ele não tem ninguém, nenhuma família, ninguém. Então está sendo um desafio muito grande. O nome dele é Leandro. Leandro. Está orando também, eu lembrei que agora a gente tem orado pessoalmente, mas lembrar vocês, não esquecer, orar pelo Bispo Adonias. Ele está de licença, né? Está enfrentando uma situação assim muito séria no seu coração, né? E pela graça de Deus ele encontrou agora um bom médico que está cuidando dele. Mas Jesus é o médico dos médicos, né? A situação dele é uma situação assim delicada. Esse médico disse que 10% do coração dele já tinha morrido, né? Então, se essas coisas avançam na vida de qualquer um de nós, a gente está lascado, né? Que Deus possa estar assim, usando esse tratamento, que Deus possa estar abençoando o Bispo Adonias nesse período que ele está de uma licença, parece que de 3 meses, e que Deus esteja fazendo aí um milagre, né? Da cura, da restauração. Toda a igreja tem orado, só relembrando. Mais outro pedido de oração? Bispo, pela Beth, ela está internada. Pela Beth? Ela é da igreja de Palmeiras. Ela está internada com Palmeiras. eles. E com água na pleura. Os médicos não conseguem controlar isso. Deus possa estar visitando aí uma Beth, né? Nancy, Anansa e Priscila. Elas, desde 2015, elas foram acusadas de tentativa de homicídio. Por conta de um ciúme familiar, que vai entrar no assunto. Está orando por elas, E né? agora